Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação e Segurança. Eu sou o Tenente Coronel Peterson e nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, hoje nós vamos abordar um tema extremamente necessário, delicado e urgente: a proteção de nossas crianças e adolescentes. Maio é marcado pela campanha Maio Laranja, um movimento nacional de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. E para falar desse assunto, está aqui conosco Michele Ghislene, especialista em educação emocional e também em proteção infanto-juvenil. Bom, Michele, muito obrigado aqui pela sua presença, trazer informações tão importantes e atuais, necessárias e urgentes para a nossa população. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho de extrema importância nós levarmos informação para o maior número de pessoas, para que essa campanha, o Maio Laranja, se torne tão conhecida quanto campanhas como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, que são campanhas que começaram pequenas e agora abrange muitas cidades e todo mundo se envolve. Então, o Maio Laranja ele vem com esse intuito para que mais pessoas tenham informações como prevenir e proteger, ensinar também as crianças, né, sobre a proteção. Pode trazer para a gente um pouco assim da história, né, informações a respeito do Maio Laranja, né? Por que o mês de maio? Por que a cor laranja? Qual é essa simbologia, né? Sim. O que isso significa dentro desse propósito? Então, o Maio Laranja, ele é uma campanha nacional que ela começou porque em 1973 a criança Araceli, que morava no Espírito Santo, ela ficava sempre numa parada de ônibus para esperar o ônibus para voltar, para ir para casa. Num desses dias, ela estava esperando o ônibus e ela se distraiu com um gatinho na rua, e ela perdeu o ônibus. Aí, nisso, ela sempre pegava o ônibus com o irmão dela, e o irmão dela chegou em casa e a Araceli não estava. Então, começaram uma busca e não acharam a Araceli. Foram encontrar ela 10 dias depois, né, numa mata, encontraram o corpo dela com sinais de violência física, abuso sexual também. E aí, os envolvidos, né, no caso os abusadores, eles não foram presos, né, eles responderam em liberdade e até hoje não tiveram nenhuma punição. Então, a partir disso, porque na época não existia nenhuma lei que realmente defendia a criança desse tipo de violência, né, específico. E o Maio Laranja, ele vem com o símbolo da flor da gérbera, a gérbera laranja, porque é uma flor extremamente sensível. Então, que remete à infância, né, que é uma fase bem delicada e sensível que as crianças, né, enfim, que elas passam. E assim, pela sua experiência, né, seus estudos, pesquisas, enfim, né, na área, você é uma estudiosa, né, desse tema, palestrante, inclusive, né? Queria, assim, um pouco da sua visão, por que essa campanha ela é tão necessária ainda no Brasil? Porque os índices do Brasil a cada ano aumentam muito, né? O índice de violência sexual infantil. A cada 6 minutos, uma criança é abusada. Só que essas notificações nem é 10% que chegam. Então, não existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma procura e as pessoas para fazer essas denúncias. São os números oficiais. É isso, números oficiais, mas isso é 10% só. É muito maior. Muito maior, porque as crianças elas ficam constrangidas em falar sobre o assunto, e quando o familiar fica sabendo, ele muitas vezes não quer denunciar o abusador, porque o abusador ele está dentro de casa. Aí muitas vezes depende financeiramente desse abusador, então eles não procuram não fazer a denúncia. E aí, por isso que acaba
não aparecendo tantos números, né, nos dados oficiais, né? E pela sua experiência também, esses abusos, eles ocorrem mais dentro do seio familiar, do círculo, né, de pessoas próximas, né, que têm acesso à criança ou adolescente, ou mais fora? Que você tem observado mais? Acontece, a maioria, 87% dos casos é com alguém que a criança conhece, que tem acesso à criança. Familiar, 97% são homens, né, que abusam, familiares ou de um vínculo muito próximo da criança. Então, eles começam... Pessoas ditas de confiança. De confiança. Né? É o vizinho, é o amigo, é o primo, é o tio, o avô, né? Muito pessoas de confiança da família, porque eles veem uma oportunidade de praticar, fazer o abuso com a criança. Tem um acesso livre, né? Tem um acesso livre. Está ali legitimado pela confiança do familiar, né? Então isso é muito grave, né? Muito sério. Muito sério. E a criança, ela acaba... Às vezes, eles começam com uma brincadeira. Né? Eles começam fazendo em forma de brincadeira. Vamos fazer uma cosquinha na criança. Aí começam a passar a mão na criança. E a criança não percebe que aquilo ali é um abuso, que começa por ali. Muitas vezes, eles praticam o abuso diretamente e eles pedem um segredo para a criança. Não conta. Não conta para a mãe, não conta para o pai, que isso aqui é só um segredinho nosso. Eu vou te dar um brinquedo, vou te dar um chocolate, né? Eu vou te dar o que tu quer, não conta. Aí muitas vezes eles acabam mascarando o abuso. Sim. Né? Para a criança não perceber que aquilo ali realmente que existe o abuso por trás de uma brincadeira. Por trás de uma brincadeira. Né? Dentro do mundo dela, enfim. Sim. E assim também, né, Michele, gostaria que falasse um pouco quando o abuso ele é praticado por quem deveria proteger, pela mãe ou pelo pai, né, geralmente, e que é o mais grave, ao meu ver, o mais triste. Sim. Né, aqueles que teriam a obrigação mesmo de proteger dessas situações e muitas vezes estão na posição de abusadores. Como fica a situação da criança, como ela vai se defender disso, como ela vai externalizar para alguém, um terceiro de fora, tomar as decisões, tomar as providências, resgatar e fazer a proteção que os pais deveriam ter feito. Então, a criança, normalmente ela não se sente à vontade para falar. Né? Então, é o que eu sempre digo, é importantíssimo a família criar um vínculo com essa criança desde muito cedo. Criar um vínculo para que a criança tenha essa abertura para conseguir falar. Sim. Porque a criança, quando ela não fala, os pais têm que ficar com um olhar atento nos sinais. A criança tinha um sono tão tranquilo e do nada ela começou a acordar no meio da noite, ter pesadelos. Gostava muito de ir na casa do tio, vou usar um exemplo assim, do vizinho. Gostava muito de ir na casa e agora não quer mais. Quando chega essa pessoa que é próxima à família, chega perto da criança, a criança ela dá sinais, ela fica tímida, ela sai longe, não quer mais dar abraço, não quer mais ficar perto. Muitas vezes a criança tem crises de choro do nada. Então, os pais têm que ficar atentos aos sinais. Né? Porque a criança, se ela não falar para os pais, tem que ter essa visão para esses sinais sutis. Pode acontecer de não ser um abuso, pode estar acontecendo algo, né, além de ser o abuso, mas na maioria das vezes a criança ela manifesta esses comportamentos. Ela manifesta com esses comportamentos. Existe um padrão. Existe, né, de crianças que estão sendo abusadas. E também assim na escola tu vê as notas. A criança sempre tinha notas boas, começa a regredir na escola. Perde concentração, perde foco. Como que eu vou identificar uma criança que está usando fralda? Ela ainda não fala, né? Sim. Mas aí tu tá a criança está na fase do desfraude. Sim. Do nada ela volta a usar a fralda. Alguma coisa está acontecendo aí. Muitas vezes também, na hora do banho, a criança ela começa a se lavar. Ela se lava, se esfrega, porque ela se sente suja. Ela quer se livrar daquela sensação que ela tem no corpo. Aconteceu também casos de meninas e delas ficarem anoréxicas, porque elas não querem se sentir atraentes para o abusador. Então, na cabeça delas, o que é? Eu vou parar de comer, eu vou ficar muito magra, vou ficar feia, ele não vai sentir atração por mim. Ou então, dentro do padrão que ela cresce ouvindo, que a pessoa é acima do peso,
a pessoa não é atraente. Então, ela começa a engolir emoções, que eu falo, né? Sim. Começa a comer muito, porque ela quer... Uma forma de defesa dela. Não ficar atraente para o abusador não ficar mais perto dela. Bom, e trazendo um pouco agora, né, a situação para o campo da escola. Né? Escola é um local, né, sensível, importante, onde existem as crianças, adolescentes, manifestações, né, de comportamentos, de sentimentos. E como a escola ela pode ser colaborativa no combate, né, ao abuso infantil? Então, eu sempre cito assim, que os professores têm que ter o olhar atento, tanto quanto os pais, e às vezes o professor fica mais tempo com a criança do que os próprios pais, né? Sim. Então, esses comportamentos que eu já falei, a criança começa a ter... Algumas começam a ter comportamentos que eu digo mais sexualizados. E quem consegue observar muito isso, que eu digo, não é só o professor, é toda a escola. É o porteiro, né? O porteiro, quando a criança entra e sai na escola, às vezes Sim. eles ficam ali no pátio, ali esperando vir o ônibus, enfim, Sim. alguém buscar. Ele ter essa observação. Nossa, a criança está se comportando diferente, a criança começa a querer dar beijo num coleguinha que não dava, começa a fazer dancinhas, umas atitudes assim que normalmente não tinha, né? E a escola, eu acho que acredito assim que é fundamental ter esse olhar, né? E tem que ter treinamento para os professores. Tem que ter, sabe? Existem treinamentos online, existem cursos que os professores podem, sabe? Que acho que até o poder público oferecer um treinamento voltado. Como eles têm que fazer a atualização, né, anual, né, dentro do currículo escolar, trazer esse tema que eu acho que é muito importante. Outro exemplo, a professora de ciências tá dando uma aula de ciências e vai falar sobre o sistema reprodutor, né? Aí a professora de ciências, ela pode trazer o assunto falando que no sistema reprodutor nós temos as partes íntimas e nessas partes íntimas ninguém pode tocar, só se for um médico para fazer algum exame, algum familiar para ajudar numa higiene, mas levar isso conforme a matéria que está estudando. O professor de matemática, ele precisa mostrar dados, né? Como é que eu posso dizer? Gráficos. Ele pode usar o quanto existe a gravidez precoce. Né? Já vai tentar, pega aquele exemplo ali com esses gráficos para trazer o assunto para a sala de aula. E a criança, ela se sente à vontade quando ela tem essa abertura com o professor, com a merendeira. E vai se criando e fortalecendo esse ambiente, né, de proteção, sim, né, Michele? Sim. Na escola. Que a criança se sinta protegida, né, amparada e buscar realmente um amparo, um auxílio imediato, caso ela sinta à vontade. Eu sempre falo nas palestras assim, né, que eu faço com as crianças, eu sempre enfatizo muito que eles têm que criar coragem de falar para alguém. Se não consegue falar em casa, falar para o professor, falar para o colega, que o colega talvez vá falar, mas eles têm que ter a coragem de externalizar. E eles vão conseguir se eles têm esse vínculo, né? Tanto em casa quanto na escola. Sim, perfeito. Bom, e ainda, né, falando aqui do ambiente escolar, né, como a gestão escolar, na sua opinião, e uma equipe pedagógica pode também estar colaborando e fazendo trabalhos, talvez, direcionados, com um olhar mais assertivo sobre essas questões, e não apenas o professor, né? Porque o professor, é importante que ele tenha essa habilitação, esse olhar também, mas ele tem ali a incumbência de ensinar ali a ciência dele, né? Então ele vai talvez captar algo talvez mais gritante que esteja se destacando, né? E na sua visão, como a escola pode se preparar mesmo para fazer um trabalho direcionado para a prevenção do abuso? Olha, eu acredito muito que tem que trazer profissionais para dentro das escolas para fazer essa abordagem mais específica. Sim. Eu sempre, antes de fazer as palestras, eu converso com os professores.
o que está acontecendo na tua sala de aula, o que tu quer que eu aborde, o que tu percebe, porque o professor que está o tempo todo ali com a criança, né? Eu vou chegar ali, eu não sei a rotina do dia a dia da escola. E o professor, então, eu sempre falo, me diz o que está acontecendo que eu vou conseguir. Eu acho que a escola, além de capacitar os profissionais, incluindo a faxineira, o merendeiro, o porteiro, a bibliotecária. Multidisciplinar, né? Tem que ser todos, eles têm que ter um olhar para isso. E acredito que trazer profissionais que possam fazer essas oficinas, sabe? E assim, ó, eu percebo que quando eu vou na escola e eu faço uma oficina, que daí eu fico mais tempo, uma tarde toda com a criança, todas as vezes tem um relato. Todas as vezes eles me chamam... Nossa, ontem mesmo aconteceu um fato que uma criança veio, eu estava conversando e ela veio, posso falar uma coisa? Veio falar no ouvido. Daí eu tenho que levar, né, no caso, ao coordenador da escola, né, o responsável pedagógico, para eles investigar o que possa estar acontecendo com essa criança. Mas eles se sentem, a abordagem lúdica, eles se sentem à vontade. Então eu uso bonecos, eu uso plaquinhas, eu sempre ensino... Está dentro da linguagem deles, da linguagem infantil, né? E assim, ó, quando eu puxo meus bonecos, eles... Nossa, daí eles afloram, sabe? E eles falam ali na hora, às vezes, aconteceu comigo, sabe? E aí opa... E eu sempre peço para ter um professor, né, um ou mais professores junto para... E como o profissional deve reagir a uma denúncia, né, dessa, a um relato desse que sim. a criança faz? Como ele deve reagir ou que jamais deve falar, né? Então, de forma preparatória para uma situação assim? O jamais deve duvidar da criança. Será que isso aconteceu mesmo? Tu tem certeza que isso aconteceu? Isso jamais duvidar, porque a criança, em 98%, ela vai estar falando a verdade. E se ela conseguiu essa coragem, porque ela não tem essa coragem para falar, se ela conseguiu essa coragem para chegar e falar, então tu tem que acolher. Tu acolhe, tu ouve e assim, ó, e ouvir sem fazer caras e bocas, assustado, ou tu demonstrar muito. Não, pode me falar. Aí muitas vezes a criança ela vai dizer assim, mas prof, não conta para ninguém. Tu não vai poder mentir para essa criança. Vai dizer, eu vou precisar contar para alguém que vai te ajudar a sair dessa situação. Então a prof não pode guardar esse segredo só para ela. Eu preciso, porque eu vou achar pessoas para te ajudar nisso. Não conta para minha mãe, não conta para o meu pai. Aí vai ser investigado. Por que não quer contar para a mãe? Por que não quer contar para o meu pai, né? Então, tu tem que sempre acolher essa criança de forma neutra, que eu digo, né? Sem tu espantar, porque no momento em que tu faz algum gesto, né? É verdade, a criança ela já vai se sentir um pouco acuada e às vezes ela não quer mais relatar. Agora é impressionante como esse tipo, né, de violência, né, contra as crianças, violência sexual, como isso, infelizmente, como isso é tão comum. É muito comum. É assustador, assim, a gente conversando com profissionais, né, de escolas, Sim. profissionais que lidam, né? E como isso acontece todos os dias e de formas e com relatos, com formatos cada vez mais assim agressivos, impactantes. Sim. Né, pelo nível, né, dos acontecimentos e acontece. os personagens envolvidos que são familiares muito próximos. Então, como a gente deve realmente levar campanhas como essa, né, Michele? Do Maio Laranja, realmente divulgar, explicar, acolher, para a gente conseguir fazer com que a informação chegue. Sim. E, de certa forma, os eu procedimentos penso, sejam assim, feitos. Que sempre aconteceram essas violências, né? Quando eu comecei a me especializar nesse assunto, eu comentava com algumas amigas minhas e a maioria delas sofreu algum tipo de abuso. Então, e por que elas nunca falaram para ninguém? Porque isso não era divulgado, era muito tabu, era muito segredo, não se sentiu à vontade. Então, tu fazendo essas intervenções nas escolas, né? Eu penso nas escolas porque é onde a maioria das crianças estão, a maioria dos adultos, das crianças, dos adolescentes, né? Então, tu fazendo
dando essa abertura e falando que sim, eles podem falar, que sim, o corpo deles merece respeito, eles merecem ter cuidado com o próprio corpo, não são todas as pessoas que podem tocar nas partes íntimas, ensinar a parte íntima, a parte privada, o tipo de toque, né, que eu falo, existe o toque bom, o toque ruim. O que é o toque bom? O toque bom é aquele que faz a criança se sentir acolhida, carinho, um cafuné na cabeça, uma massagem no pé, né? E o que é o toque ruim? O toque ruim, eu sempre falo que o toque ruim, para tu falar para a criança, o que te deixa constrangido. Porque muitas vezes a criança, ela acha legal, é um carinho bom. Só que depois ela se sente um pouco constrangida. E se pedir o segredo, aí já é para ela ter essa percepção. Então, acho que agora que está se falando mais esses assuntos, as crianças conseguem exteriorizar isso. Conseguem se sentir mais à vontade para falar. Porque antes nunca ouvia falar, né? Não existia o abuso, mas era um tabu. Aconteceu com o tio, aconteceu com o avô, aconteceu com o vizinho, e era muito assim visto o abuso sexual como a conjunção carnal de fato. Sim. Mas não é. Existe todo um por trás que às vezes não tem ali, né? A conjunção, não existe mesmo o ato físico, mas tudo um por trás. Outro tipo de violência é tu expor a criança a conteúdo adulto. Né? Isso não é abuso, é abuso também. Sim, com certeza. Porque isso causa um dano cerebral irreparável na criança. E em muitos casos assim está acontecendo dos adolescentes estarem praticando em crianças através do acesso fácil à pornografia. Isso é um fato que está muito ligado a esses abusos, porque antigamente, para ter acesso a esses filmes adultos, era muito difícil. Era muito restrito. Sim, hoje... Agora é um clique ali, e se não tem a supervisão dos pais, se não tem algum bloqueio na internet, né, um bloqueio... É uma epidemia isso hoje, né? Então, o que eles veem? Eles acham que o que estão vendo ali no filme é assim que é. E não é, tu tem que dar um direcionamento correto, né? Que eu falo sempre, o que vocês veem nesses filmes, né, quando eu faço abordagem com os adolescentes, o que vocês são atores e atrizes representando um papel, não é isso. Então não é tu sair fazendo isso com um colega, com um amigo, achando que isso é normal, porque não é. Bom, e trazendo essa discussão, né, para um outro campo, o campo também atual, o ambiente digital, Michele. Sim. Isso também aumentou os riscos? Como você avalia o ambiente digital, né, com a questão do abuso, da manipulação emocional da criança, do aliciamento? Como você faz a avaliação dessa circunstância? O digital, ele ampliou tudo. Ele ampliou o acesso a tudo. E aí o abusador, ele usa do digital para aliciar de que maneira? Eu falo que tem o grooming, que é um termo que é usado, que é quando o adulto ele se aproxima da criança através dos jogos. A criança tá num jogo inocente. Nem vou citar aqui o Roblox, que todo mundo fala, né? Mas Sim. Às vezes é um jogo lá das frutinhas, que agora os personagens de frutas, né? Tá jogando. Ele começa a entrar e falar, tu conseguiu pontos, eu vou te ensinar a fazer, tu ganhar mais pontos. E ali ele começa a aliciar a criança, ali ele começa a conversar com a criança para ficar amigo. Aí após isso, ele fala, quem sabe nós vamos pro chat, ou tu me dá o teu WhatsApp, vamos trocar. Não, a minha mãe não deixa. Não, mas eu sou legal, a gente já está há 6 meses se falando, né? Tu já me conhece, tu me dá o teu WhatsApp, a criança dá o WhatsApp. Aí um dia eles estão lá conversando no WhatsApp, tá num jogo, vou te dar premiação, vou te dar Robux, vou te dar, né, as armas, enfim, o que for que é dentro do jogo. Aí ele pede, quem sabe tu me manda uma foto tua que eu mando uma foto minha. Aí ele vai mandar uma foto que não é dele, né? Porque vai ser um adulto, vai mandar de uma criança e os pais tranquilos, porque tá é um amiguinho. Ele está em casa, o filho, enfim. E é um amiguinho, né? Olha só que legal, eles estão há tanto tempo conversando. Aí ele pega, do nada, ele fala assim, me manda uma foto tua, então, sem a camiseta. Quero ver se já tem músculo. E aí, a partir dessa foto, ele começa a chantagear a criança. Olha só o que eu fiz com a tua foto. Aí ele faz uma montagem, coloca a foto da criança
nua, e aí ele começa a chantagear. Se tu não me der, se tu não fizer o Pix, se tu não pegar o cartão da tua mãe, vai ali, pega o cartão da tua mãe e tira uma foto e me manda. Se tu não fizer isso, eu vou mandar no grupo dos teus amigos. E aí começa, e a criança às vezes, como eu falo, se ela não tem essa intimidade, se ela não tem essa abertura com a família de chegar e falar, aconteceu, porque muitas vezes a criança ela vai falar e ela é, como é que eu posso dizer, ela é podada, o pai, em vez de acolher, ele vai julgar, isso, sabe? Não, mas o que tu tá fazendo, né? E aí a criança não vai mais falar. Aí, não, eu vou apanhar. Quando vê, eu vou apanhar. Temos até relatos até de suicídio, né? Suicídio muito grande sobre também. Isso também, né? Porque eles fazem também o suicídio, eles fazem a comparação, né? Com o que eles veem na internet e não conseguem. E às vezes o suicídio vem por isso, por eles não conseguir falar, externar para os pais ou não conseguir uma ajuda, e aí eles acabam cometendo suicídio. Então é bem importante esse diálogo aberto com a criança, com o adolescente, acolher. E ter, nem eu falo, tem que ter um olho clínico. Outro fato assim, que eu acho bem importante ressaltar é quando tu vai em pracinhas, né? Tu vai levar a criança em pracinha. O pai fica lá distraído, a mãe fica distraída com o celular. Nossa, isso ali, o predador, ele quer oportunidade. Isso, né? Ele vê oportunidade na criança carente, na criança que está sozinha. Eles olham muito também pais separados, porque os pais estão... É uma fragilidade, né, familiar, sim. E aí a criança está uma fragilidade emocional. Mas se a tua mãe ou teu pai não te dá isso, eu te dou. E aí eles acaba direcionando, né, aquilo que... Isso. Falta do pai, né? Enfim, direciona para aquela figura. Exatamente. Que ele entende como figura paterna, né? Aquela energia que seria para o pai. Ele acaba... E muitos predadores, há relatos assim que eles procuram mães solteiras que tenham as filhas. Uma vez ele chegou a falar assim, eu procuro mães, né? Que ele já está preso. E ele falou, eu procuro mães que têm filhas entre 7 e 8 anos porque eu sei que elas vão crescer. Olha que absurdo. Para ter acesso. Para ter acesso. Eu falo também para as crianças, quando vocês vão ao supermercado com os pais, não fiquem longe dos pais. Ficam sempre perto, porque eles estão olhando no supermercado. Eles estão em todo lugar. À procura de oportunidade. Atenção permanente. É isso, é oportunidade. Bom, Michele, agradeço muito a sua presença. O nosso tempo acabou muito rápido, né? Sim. Teria muito mais para aprofundar aqui. Agradeço ter aceitado nosso convite, vir aqui trazer informações, trazer sua experiência profissional, seus relatos, que muito enriqueceram esse programa de hoje e de muita valia para as pessoas que nos assistiram. Eu agradeço também, muito obrigada pela oportunidade, que eu acredito que esse assunto, estando na mídia, a gente consegue disseminar mais para que os adultos tenham esse olhar, né? Com certeza. E dar nossa contribuição. Um olhar mais, isso, um específico para proteger nossas crianças. Obrigado mais uma vez, Michele. Tá bom, muito obrigada. Hoje eu conversei com a Michele Ghislene, pedagoga, especialista em educação emocional e proteção infanto-juvenil, sobre abuso e exploração de crianças e adolescentes. O programa Educação e Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.